Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. A comunicação pode ser entendida como a transferência de informação e significado de uma pessoa para outra. Dessa forma, a comunicação envolve pelo menos duas pessoas, a que envia a mensagem e a que recebe a mensagem. Uma pessoa sozinha não pode comunicar-se, pois somente com outra pessoa receptora é que pode completar o ato da comunicação. Existem três conceitos preliminares que são importantes para a compreensão da comunicação: o dado, a informação e a comunicação. O dado pode ser entendido como um registro a respeito de determinado evento ou ocorrência. Um banco de dados, por exemplo, é um meio de acumular e armazenar os conjuntos de dados para serem posteriormente processados. A informação pode ser entendida como um conjunto de dados com determinado significado que permite o conhecimento a respeito de algo. E a comunicação, que é quando uma informação é transmitida a alguém, sendo então compartilhada também por esse alguém. Para que haja comunicação, é necessário que o destinatário da informação a receba e a compreenda. A informação simplesmente transmitida, mas não recebida ou compreendida, não foi comunicada. Dessa forma, comunicar significa tornar comum a uma ou mais pessoas uma determinada informação. De acordo com o modelo de Shannon e Weaver, o processo de comunicação é composto por diferentes componentes. São eles: o emissor ou fonte, que é quem inicia o processo, uma vez que possui uma informação, desejo ou propósito a ser passado a outros. O emissor deve, no entanto, fazer a codificação da informação em símbolos, em busca de um significado mútuo com o receptor. A mensagem consiste na informação codificada, que representa a mensagem e que pode ser escrita, oral e gestual. O canal da comunicação é o meio pelo qual a mensagem é transmitida do emissor para o receptor, devendo ser criteriosamente escolhido, a fim de cumprir a tarefa de melhor servir ao receptor da comunicação. O receptor é o indivíduo que capta a mensagem do emissor e deve traduzi-la e interpretá-la, concretizando então a etapa de decodificação. O feedback é a inversão do processo, em que o receptor reage à comunicação do emissor. E por fim, o ruído, que pode ser qualquer coisa que possa confundir, perturbar, diminuir ou interferir na comunicação. Essas definições trabalhadas até então dizem respeito à comunicação interpessoal. Ampliando o foco de observação para as organizações, nós temos na comunicação organizacional três categorias: a comunicação interpessoal, a comunicação operacional interna, dentro da organização entre os funcionários, e a comunicação operacional externa, entre a organização e seu público. A comunicação interpessoal pode ser realizada por meio da comunicação oral, que como vantagem é mais rápida e tem feedback. Pode ser realizada também por meio da comunicação escrita, que é tangível e verificável, contudo consome mais tempo. E por meio da comunicação não verbal, que é fundamental considerarmos, pois todo e qualquer movimento corporal tem algum significado. A comunicação operacional interna é toda forma de comunicação na condução das atividades dentro da organização. É a comunicação utilizada entre os funcionários para criar, implementar e monitorar o sucesso do plano operacional da empresa. Por exemplo, as ordens e as instruções que os supervisores dão aos subordinados, o intercâmbio verbal entre os funcionários sobre assuntos de trabalho, os relatórios desenvolvidos pelos colaboradores, os e-mails redigidos pelos funcionários como parte de suas tarefas, entre outros. A comunicação operacional externa é aquela relacionada ao trabalho que uma organização faz com pessoas e grupos fora dela. É a comunicação da empresa com o seu público, fornecedores, empresas de serviços, clientes, agências governamentais, a sociedade em geral e outros. Por exemplo, inclui todos os esforços da empresa nas vendas diretas, inclui também a publicidade feita pela empresa para gerar e manter clientes, mensagens de rádio e televisão, anúncios em jornais e revistas,
anúncios na web, redes sociais, blogs, etc. Nesta categoria enquadram-se também todas as atividades que a organização realiza para melhorar as suas relações com o público, por meio de publicidade planejada ou de contatos formais e informais entre os funcionários e o mundo fora da organização. Há duas redes de comunicação complexas que verificamos na maioria das organizações, uma formal e outra informal. Os grupos formais são aqueles cuja sua formação e organização deu-se por desígnios da autoridade administrativa, com a finalidade de cumprir metas propostas pela organização. Os grupos informais formam-se espontaneamente na organização, ou a partir de grupos formais, sendo que as razões para seu surgimento são variadas, tais como amizade ou interesses comuns. As redes formais são em geral verticais e seguem a hierarquia da autoridade. São os canais formais as principais linhas de comunicação operacional. É por eles que flui a maior parte da comunicação de que a organização precisa para funcionar. As redes formais encarregam-se das comunicações relacionadas às tarefas. As redes formais podem ter diversos formatos diferentes. Esse formato pode variar em determinados aspectos que vão influenciar na eficácia da comunicação, como a velocidade que a comunicação acontecerá, o nível de concentração da comunicação, a quantidade de receptores e emissores presentes no processo e o grau de satisfação dos participantes, entre outros. Alguns exemplos de redes formais em pequenos grupos e os critérios de sua eficácia. A rede em cadeia tem velocidade moderada, a sua precisão é alta, a emergência de um líder é moderada e a satisfação dos membros é moderada. A rede em roda tem velocidade rápida, a sua precisão é alta, a emergência de um líder é alta e a satisfação dos membros é baixa. A rede em todos os canais tem velocidade rápida, a sua precisão é moderada, a emergência de um líder é nenhuma e a satisfação dos membros é alta. A rede informal de comunicação opera junto com a rede formal. Sem seguir um padrão claro, essas comunicações constituem uma estrutura muito complexa e em constante mudança, unindo os membros da organização. As redes informais comportam-se em qualquer direção, sem obedecer aos níveis de autoridade e têm a incumbência de satisfazer as necessidades sociais dos funcionários. Internamente, a rede de comunicações é chamada rádio corredor, pois ela veicula muitos boatos e rumores e normalmente transmite muito mais informações do que o sistema de comunicação formal. Em muitos casos, ela é o termômetro mais eficaz para descobrir como andam as coisas na organização. Os gestores habilidosos reconhecem a existência da rádio corredor e sabem que as pessoas mais poderosas nesta rede quase nunca são aquelas que estão no topo da hierarquia formal da organização. A rede de rumores não é controlada pela direção da empresa e é tida pela maioria dos funcionários como mais confiável e fidedigna do que os comunicados formais, vindos da cúpula da organização, sendo utilizada para servir os interesses pessoais. Algumas sugestões para reduzir as consequências negativas dos rumores: fornecer informações mais precisas, explicar decisões e comportamentos que pareçam inconsistentes, injustos ou misteriosos, abster-se de atingir o mensageiro e manter canais de comunicação abertos.